Fala, gente, como é que vocês estão? Tudo certo? Vamos nessa, sem enrolação e direto ao ponto para tratar sobre as últimas informações do dia do Inter. Falando aqui, direto do Beira-Rio, o empate em 1-1 com a equipe do Vasco da Gama, e a gente traz bastidores, aquilo que Roger Machado falou na coletiva, soltando o verbo referente ao desempenho da equipe nesse empate frustrante no estádio Beira-Rio contra a equipe carioca. Tudo isso e muito mais no vídeo de hoje. Não esquece, vai deixando o teu like, te inscrevendo no canal e ativando o sino das notificações, que é muito importante para que a gente continue crescendo por aqui, tá certo? Vamos lá, um empate frustrante, tá? É isso que dá para colocar. A gente esperava um desempenho melhor desse time do Roger aqui no estádio Beira-Rio, principalmente quando a gente olha a escalação. O Roger poupando pouco, principalmente olhando para o jogo do meio da semana, Copa do Brasil, decisão aqui no estádio Beira-Rio contra a equipe do Fluminense. A gente viu um Inter com Alan Patrick, com Wesley, na defesa, por exemplo, com Brian Aguirre não sendo poupado, atuando como titular. Só que a gente viu um Inter desligado, um Inter que ficou devendo demais desempenho na partida de hoje e aí teve que correr atrás do resultado. Leva um gol, aquilo que todo mundo esperava vendo a partida. Quem estava assistindo estava vendo. O Vasco estava melhor, o Vasco estava encontrando espaços na equipe do Inter e com isso acabou abrindo o placar. Só que é aquilo que a gente fala, é aquilo que Fernando, por exemplo, falou lá atrás. Quando a água bate na bunda, parece que o time acorda e começa a jogar futebol. E foi isso que o Inter fez. Só que aí entra o grande ponto da coletiva do Roger Machado. Ele fala, cara, não precisava esperar por isso. A gente sabia do momento que a gente tinha e da decisão que a gente tem na quarta-feira. E ter que correr atrás do resultado é algo que complica, é algo que faz a gente ter um desgaste desnecessário. Fez com que o Inter tivesse que correr do momento que levou o gol até o final da partida para buscar não só o empate, para buscar a virada aqui no Beira-Rio. Ninguém esperava menos do Inter. O Vasco estava na zona do rebaixamento e aí viu um time muito superior ao Inter, pelo menos até fazer 1-0. Depois o Inter corre atrás, o Inter joga melhor e aí consegue também o embalo da torcida que veio aqui, os mais de 13 mil colorados que estiveram presentes nesse domingo, num jogo onde vocês estão vendo, né, tem uma cerração aqui, mas teve muita chuva antes da partida. A gente viu o Inter fazendo mais do mesmo antes da parada do Super Mundial. A gente viu hoje aquele Inter, e não é esse Inter que a gente espera, pelo menos no meio da semana. Ligado o alerta, principalmente por esse Inter desligado. Um Inter muito diferente do que a gente viu nas últimas partidas. Vou tirar o jogo do Vitória, porque realmente contra o Vitória foi aquele gol achado naquela goleira, na goleira daqui, que vocês não estão enxergando. Foi naquela goleira que o Bruno Tabata fez o gol que deu a vitória. Mas contra Ceará e contra Santos, a gente viu um Inter diferente que gerou uma expectativa que não se concretizou nesse jogo aqui no Beira-Rio. Um Inter muito abaixo, principalmente nesses minutos iniciais, tá? Então a gente espera um desempenho diferente para o jogo do meio da semana. Só que o Roger salienta, foi um desgaste desnecessário, um desgaste que vai sim, né, refletir no jogo de quarta-feira contra o Fluminense aqui no Beira-Rio, um jogo que decide a vida do Inter. A gente está falando de uma Libertadores que sim, os dois jogos, o primeiro lá no Rio de Janeiro, depois a volta aqui no Beira-Rio, mas o Inter precisa muito fazer o resultado contra a equipe do Fluminense na próxima quarta-feira, porque depois joga fora. Então é tudo ou nada. O Inter precisa estar focado, precisa estar concentrado. Menos desse Inter que a gente viu hoje. Talvez um jogo muito ruim. O Roger destaca, foram os piores minutos do Inter na temporada. O Roger deixou bem claro isso. O Roger, cara, foi muito sincero nessa coletiva falando do desempenho da equipe. E que sim, ele até falou sobre a questão da arbitragem, porque teve a expulsão polêmica do Léo Jardim, né, por ser algo que dificilmente acontece, mas hoje a gente viu o Flávio fazendo jus à regra e e dando o segundo cartão amarelo para o Léo Jardim, expulsando ele da partida. Mas o Roger destaca também a questão daquelas faltas mais duras e que o Flávio também deixou o jogo seguir. Ele fala, cara, o árbitro também teve decisões confusas, mas o resultado não passa por aí. O resultado passa também pelo campo, passa também pelo desempenho do Inter. Falou, por exemplo, de questões também individuais, como o Gustavo Prado. Destacou, cara, o Prado, ele precisa de um jogo onde o time ataca mais, para dar mais confiança para ele, tanto que eu coloco ele pelo lado esquerdo, onde ele tem essa preferência. O Wesley também tem a preferência pelo lado esquerdo, mas como o Wesley é um jogador que eu consigo utilizar do lado direito, eu acabei colocando o Wesley na direita e dei essa oportunidade para o Gustavo Prado na esquerda. E que
assim, não tenho o que falar do Gustavo Prado, né? Não contribuiu como a gente imaginava que poderia contribuir e também não foi um cara que ficou devendo tanto, né? Todo o time ficou abaixo nesse jogo. Então, ele foi mais do mesmo do que a gente viu aqui no Beira-Rio hoje. E aí ele também fala sobre a questão física, foi questionado sobre a questão, por exemplo, do Bruno Henrique, né? O Bruno Henrique, ele saiu pela questão do desgaste físico ou pela uma questão de jogo. Roger destacou, cara, foi uma questão mais de jogo, né? Eu precisava colocar o time mais para frente, mas é óbvio que o Bruno, ele acaba também sentindo fisicamente pela questão, pela carga do jogo, né? O jogo pedia isso, pedia um Inter mais ofensivo, pedia um Inter a todo momento no ataque da equipe do Vasco para buscar o resultado. Acabou buscando só o empate quando o Carboneiro conseguiu fazer esse gol. Nos minutos finais, o Inter pressiona, né? Foi muito semelhante, por exemplo, né, para quem quer trazer um panorama, foi o que aconteceu lá na Vila, né? O Inter na frente, só que o Inter tinha 2 gols na frente, então o Santos acaba conseguindo descontar e depois faz uma pressão. O Inter tentou fazer essa pressão aqui no Beira-Rio, mas não conseguiu fazer a virada. É um time que sim, nos últimos 4 jogos, a gente fala de 3 vitórias e agora um empate, mas que poderia muito bem chegar nesse jogo contra o Fluminense com 4 vitórias em 4 jogos. Faltou muito do Inter, um Inter que a gente não pode ver faltar na partida contra o Fluminense. É muito importante que o que aconteceu aqui no Beira-Rio sirva de lição e ligue o alerta para que a gente tenha um desempenho melhor e muito melhor contra a equipe do Fluminense do Renato Gaúcho pela Copa do Brasil na quarta-feira. Fechou, gente? Não esquece, deixa o teu like nesse vídeo, te inscreve no canal e ativa o sino das notificações, que é muito importante para que a gente continue crescendo. E deixa o teu comentário, o que tu achou da partida? O que tu achou sobre as modificações do Roger? Acha que ele está certo, que ele falou bem na coletiva e que ele conseguiu justificar esse resultado? Deixa aqui nos comentários também te inscrevendo no canal. Beijo para todo mundo, falou, até mais, tchau!